Meus irmãos, a paz de Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo e que também ativem o sininho de notificação. Eu gostaria de deixar com os irmãos um texto da palavra em 1 Crônicas, capítulo 11, no versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabziel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, um homem de grande altura, de 5 côvados, que trazia o egípcio uma lança na mão, como eixo de tecelão, mas desceu contra ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Meus irmãos, no início do deserto, eu tive que alcançar do Senhor e entender, como nós, quando nós entramos no deserto, nós buscamos entender do Senhor por que nós viemos parar no deserto, o que vem a ser o deserto para as nossas vidas. Qual é o real propósito do Senhor? Porque, a princípio, nós olhamos somente a situação do relacionamento, do casamento desfeito, da dificuldade que se apresentou, da família sendo destruída, e isso é o que fica normalmente mais evidente. Mas quando nós vamos alcançando, buscando do Senhor a direção, buscando ouvir a voz do Senhor, nós começamos a alcançar o entendimento dos reais motivos pelo qual nós viemos parar no deserto. Esse texto que eu li, ele no início, eu digo nos primeiros 3, 4 meses do deserto, eu tirei bastante ele. Eu tirava ele numa Bíblia, aí eu utilizava outra Bíblia, eu orava de madrugada, aí caía esse texto de novo. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a meditar nessa palavra e falar, olha, o Senhor tem alguma coisa para falar comigo, tem alguma coisa para falar ao meu coração. E aí eu comecei a entender que esse texto, ele fala muito de traumas, ele fala muito de coisas que estão escondidas dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, coisas do passado, coisas que muitas das vezes nós pensamos que nós não temos acesso, não conseguimos acessar, ou até preferimos não acessar, E isso começou a vir muito forte, eu comecei a me recordar de algumas coisas. Eu no meu deserto, eu sempre digo que o meu deserto é um tratamento contra o ciúme, contra a possessividade, a desconfiança, a explosividade, todo esse pacote aí de dificuldades que sempre fez parte do meu temperamento. E com esse texto, eu comecei a entender do Senhor que realmente haviam pontas soltas, que elas tinham que ser amarradas. Existiam coisas do passado que eu tinha que dar permissão para o Espírito Santo ele operar e ele vencer, e ele desfazer. E aí eu comecei a ver, eu tive um trauma de infância que o meu pai ele morreu, eu era muito novo, eu tinha 8 anos de idade. E com isso a família meio que desmoronou de certa forma, porque ele morreu, minha mãe se desestruturou demais, e então ela começou a tentar viver a vida, vamos dizer assim, a tentar passear mais e curtir a vida, porque para ela foi um baque muito grande. No mesmo ano, ela perdeu, o ano de 92, ela perdeu o marido, ela perdeu o pai e ela perdeu a mãe. Ou seja, morreu meu avô, minha avó e meu pai no mesmo ano. Só que para minha mãe foi o pai, a mãe e o esposo, Então ela desestruturou totalmente. E essas perdas, tanto do meu avô, da minha avó e principalmente do meu pai, e também de certa forma da minha mãe, porque ela estava ali viva, porém ela se ausentou totalmente da família, e eu sendo o filho mais novo de 4 filhos que eles tinham, eu sendo o mais novo, isso acabou desaguando em cima de mim. Esse sentimento de perda, esse sentimento de impotência, isso tudo devido às circunstâncias e de perder alguém que tu ama tanto, isso acabou seguindo comigo ao longo da minha vida, ao longo dos anos, e eu não notei. Eu tive um namoro antes de casar e eu era muito ciumento nesse relacionamento, extremamente ciumento, e foram 3 anos de relacionamento e acabou de repente um relacionamento. Eu costumo dizer que foi o meu desertinho, e nesse desertinho que acabou de repente, uma semana depois eu descobri que a pessoa estava envolvida com uma outra pessoa, que já vinha conversando durante o relacionamento meu. Então isso tudo serviu para piorar mais ainda a desconfiança, piorar a insegurança, o ciúme, todos aqueles traumas, aquele sentimento de perda que eu já tinha tido quando criança.
E isso tudo foi crescendo, crescendo. Um leão foi sendo alimentado. Um leão foi sendo alimentado dentro de uma cova. E quando eu casei, né, isso tudo estava, entre aspas, superado. Só que com o passar dos anos, né, 9 anos que eu tenho de casado, e depois nos últimos 3 anos agora antes do deserto, né, nos últimos 3 anos do casamento, esse leão ele veio à tona. Esse leão da neve, esse leão, ele saiu da sua cova, né, e ele veio à tona. E ele se revelou. Todos esses complexos, todos esses traumas, todas essas inseguranças, ao longo do casamento, ele tinha momentaneamente se apresentado, mas nos últimos 3 anos realmente ele saiu. O que esse texto ele fala pra gente? Ele mostra um valente de Davi, um homem ilustre. Benaia é um dos personagens assim, que eu acho sensacionais do Antigo Testamento. O relato sobre ele não é tão grande. Ele não é um personagem que sobre ele recai capítulos da Bíblia. Não, ele é um personagem de versículos bíblicos, né? Alguns versículos. Só que ele é um valente de Davi que ele desemperrou algumas situações que eram impossíveis. Quando 2 valentes, 2 leões, né, de Moabe se apresentam, ele mata 2 leões de Moabe. Quando um egípcio, utilizando um arco de tecelão que confeccionava roupas, ele luta, ele vem contra um homem gigante, um famoso, né? A palavra fala que era um ilustre, pois era um valente bem conhecido, bem famoso, e ele luta contra Benaia. Benaia utilizando apenas um cajado, ele toma o arco do egípcio e o mata com o seu próprio arco. E por fim, Benaia ele mata esse leão no tempo da neve. Ele desce até a cova desse leão e ele mata esse leão, possivelmente com o seu cajado. Irmãos, Benaia ele tem um significado. O nome Benaia em hebraico ele significa o Senhor constrói, ou o Senhor está construindo. E muitas das vezes Deus ele constrói, para ele construir é necessário que ele destrua algo, que ele mate algo que é necessário morrer, algo que é necessário ser desfeito. E Benaia mostra isso. Benaia mostra a ação do Espírito Santo. Quando eu comecei a retirar esse texto, eu entendi que esse leão, ele é o trauma. Ele representa os traumas, ele representa a insegurança, ele representava o passado. E muitas das vezes nós, irmãos, temos traumas. Muitas das vezes nós entramos no deserto e temos alguma ponta solta lá do passado, que tem que ser desfeito, que acabou influenciando no nosso temperamento, que acabou influenciando na nossa forma de agir, em nosso relacionamento. E isso não pode continuar vivo. Deus, ele para construir a nossa família, e no caso para reconstruir, vai ser necessário que esse leão ele seja morto. Agora é claro que a ação é a ação do Espírito Santo. Nossa parte é orar. Eu fui entendendo isso, que eu falei, Senhor, mas como que eu vou matar esse leão? Como que eu vou conseguir matar esse leão? Como que é isso? Me ensina na prática. E o Senhor falou, olha, você não vai matar o leão, você vai orar. E o meu Espírito Santo, ele vai entrar na cova, que é no profundo do teu coração, no profundo das tuas entranhas, no mais íntimo seu, e ele vai matar esse leão, ele vai matar esses traumas, ele vai matar esse temperamento. Esse leão ele precisa morrer, meus irmãos. A arma que Benaia utilizava era o cajado, e o cajado fala da direção, a direção que é a direção do Espírito Santo. Então esse leão ele vai morrer, mas ele vai morrer através da ação do Espírito Santo em nós. Os traumas eles devem ser tratados, nós devemos ser curados. O deserto ele também é uma cura, ele também é um tratamento onde a pessoa ela vai se recuperando. Agora, como todo tratamento precisa de um processo, todo tratamento ele tem um processo. Se os irmãos pegarem aí um dependente químico, mal comparando, mas a pessoa e até quem já viveu alguma situação de vício, sabe que é um processo, sabe que existe um tratamento, existe um período de desintoxicação, existe um período de abstinência, e tudo isso faz parte para que a pessoa ela se veja livre daquilo. É a mesma forma o Espírito Santo trabalha em nós. O deserto é um tratamento. Então, Benaia foi um grande valente. Quando ele mata o egípcio ele usava um arco de tecelão. O arco de tecelão era utilizado para confeccionar roupas, coisas para o homem, coisas do homem. E isso fala de argumentos humanos. A palavra fala que Benaia ele tomou o arco com o cajado, ou seja, o Espírito Santo ele desfaz o argumento humano,
através da sua palavra, através do seu agir, né? A direção, o agir do Espírito Santo, ele desfaz a argumentação, né, humana, e ele acabou matando o egípcio com a sua própria arma, com o seu próprio arco. Mas para nós fica essa mensagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, da importância de permitirmos com que o Senhor, ele através do seu Espírito Santo, ele cure os nossos traumas. Foi no tempo da neve. No tempo da neve, era um período onde não se saía para a guerra, por conta da difícil logística, até mesmo de se fazer uma guerra. Então Benaia, que era um valente, um guerreiro de Davi, provavelmente ele estava em casa, né? Ele estava ali no seu período, digamos, de férias. E aquele leão, ele deveria incomodar muito aquela região, porque o leão, ele é um animal territorial, ele domina um território, né? Então Benaia, ele foi até a cova daquele leão e o matou. Meus irmãos, a carne, a nossa razão, os nossos traumas, a nossa personalidade, nosso velho homem, ele deve morrer, para que o Senhor possa construir algo novo. O velho tem que morrer, o velho tem que ser desfeito, o velho tem que ser vencido. E somente o Espírito Santo pode fazer. Eu não sei qual é a situação do irmão, qual é a situação da irmã que está ouvindo esse áudio. Eu estou contando isso como uma experiência que eu tive através desse texto, mas busque de Deus entender, busque alcançar do Senhor. O que é que ficou para trás, está enterrado dentro do coração do irmão, da irmã? Qual é o leão que está escondido dentro da cova, que precisa ser morto? Qual é o trauma que precisa ser tratado? Porque isso é necessário. Esse é um passo fundamental para a nossa transformação, para que haja depois a restauração da família, havendo essa cura nossa, essa cura interior. Mas lembrando aos irmãos, só o Espírito Santo pode realizar isso. Somente Benaia, o valente do Senhor, o Espírito Santo. É Ele quem vai realizar essa transformação. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.